Olá, turma, como estamos? Tudo bem? Chegamos então à nossa última aula da nossa disciplina de banco de dados, pelo curso técnico Informática para a Internet, né? Disponibilizado pelo CREAD, em parceria com o Instituto Federal, né? Então, esse conteúdo nosso é um conteúdo tranquilo, a aula vai ser bem menor, mas longe de ser o menos importante, tá? Toda vez que a gente trata sobre segurança de alguma coisa que envolva sistema ou que envolva informática em geral, é extremamente importante. Nas aulas passadas, nós trabalhamos, por exemplo, com views. São um recurso potente? Ok, são. Mas não necessariamente você precisa ter uma view no seu banco. O teu banco vai funcionar sem view. Quando você pensa em um banco de dados sem um controle de usuário e de segurança, você vai ter um problema gigante. Você vai ter com certeza problemas para funcionar o seu banco, tá? Então essa aula, nossa última aula da nossa disciplina, visa dar uma ideia geral sobre como trabalhar com questão de seguranças e acessos a banco de dados, ok? A exemplo das outras aulas, quais são os objetivos? Vou apresentar para vocês. O primeiro objetivo é criar contas utilizando o MySQL. Professor, mas por que o MySQL? Porque alguns bancos de dados possuem características diferentes, são comandos diferentes para criar um determinado usuário. Mas a ideia e as permissões são rigorosamente as mesmas. Então, se você entender o conceito pelo MySQL, não importa qual é o outro banco, por exemplo, o SQL Server, você vai ter que fazer apenas algumas adaptações, mas a ideia é a mesma, beleza? A gente também vai acessar o sistema utilizando a linha de comando do Windows, ou a linha de comando, na verdade, do Linux, por exemplo, né? Nessa minha aula eu estou utilizando o Windows, mas estou rodando um recurso chamado WSL que simula, né, emula virtualiza, na verdade, o Linux na minha máquina Windows, tá? Então, tanto faz, a linha de comando vai ser a mesma. Professor, por que a gente vai usar a linha de comando? Apenas para a gente ter uma visão diferente de como trabalhar com o servidor. Nós trabalhamos nas outras aulas utilizando o MySQL Workbench. Nessa aula eu vou trabalhar um pouquinho com ele, mas a ideia aqui é mostrar para vocês que vocês não precisam ter o Workbench para funcionar. Basta ter o servidor instalado. Depois disso, por fim, nós vamos entender como conceder as permissões aos usuários. Importante, né? Quais são os acessos que o usuário vai ter. Por exemplo, se ele consegue fazer um select, se ele consegue fazer um insert, se ele consegue fazer um delete. Então, a ideia nossa é como conceder essas permissões. Nós vamos ensinar como fazer isso. E, por fim, como revogar, ou seja, como remover essas permissões de um determinado usuário que já tenha essas permissões. Nós vamos também criar usuários diferenciados. Então, a gente vai trabalhar não apenas com aquele usuário tradicional nosso root, que é o principal, o primeiro usuário. Nós vamos criar usuários para fazer testes, ok? Sobre uma orientação da nossa aula, vamos lá? Quais são os dados que nós vamos utilizar? O dado que a gente vai utilizar é aquele banco da biblioteca que nós trabalhamos nas views e trabalhamos nas aulas anteriores. Então, se você quiser realizar a atividade prática dessa aula, sugiro que volte os conteúdos, principalmente as que, se eu não me engano, nas views, e baixe o script novamente para fazer a importação do teu banco. Se você já fez aquele import, que bom, não precisa mexer com nada, você já está pronto para a gente trabalhar, beleza? Depois disso, a gente vai ter uma introdução sobre segurança, né? Nós vamos entender que existem dois pontos importantes quando a gente trata com banco de dados: uma segurança de sistema e uma segurança do banco de dados. Apesar de serem parecidos, possuem algumas características que as diferenciam, beleza? Então, basicamente, essa é a nossa ideia da nossa aula. Lembrando sempre que ao final nós temos aquela atividadezinha avaliativa, né, com a média 6, que vocês precisam realizá-las para obter a aprovação na nossa disciplina. Tranquilo? Então, lembrando, reforçando, nós vamos ver, ter uma aula sobre segurança de banco de dados. Nós precisamos dos dados da banco biblioteca para fazer os nossos testes, que já está disponibilizado no nosso material, então dê uma olhada lá para trás, ok? Tendo em vista isso e óbvio que o MySQL está instalado, nós estamos prontos para a nossa aula, ok? Então te vejo agora nos próximos conteúdos, quando a gente pôr realmente a mão na massa, ok? Então tchau, tchau, até o próximo conteúdo, até a próxima parte do nosso conteúdo de aula, beleza? Tchau, tchau, tchau.